Galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco para continuar na pegada do exercício e daqui a pouco a gente fazer uma parada bem mais bacana. Se liga aí, ó. Exercício 2. Ao analisar um texto dissertativo, identifique inicialmente o argumento principal, aquele que fundamenta a opinião exposta. Em seguida, identifique as consequências concorrentes do que está sendo afirmado e, por fim, a conclusão, que é a reafirmação do argumento principal. Então, era, na verdade, um desmembramento daquilo que tem no texto. Então, vamos lá, olha o texto. O mistério. O que podemos experimentar de mais belo é o mistério. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira. Aquele que for alheio a essa emoção, aquele que não se detém a admirar as colinas, sentindo-se cheio de surpresa, esse já está, por assim dizer, morto e tem os olhos extintos. O que fez nascer a religião foi essa vivência do mistério. Embora mesclado de terror, saber que existe algo insondável, sentir a presença de algo profundamente racional e radiantemente belo, algo que compreenderemos apenas em forma muito rudimentar, é esta experiência que constitui a atitude genuinamente religiosa. Neste sentido, e unicamente neste sentido, pertenço aos homens profundamente religiosos. Albert Einstein, Como Vejo o Mundo. Então, vamos lá. Seguem alguns exemplos de erros no entendimento do texto. Então, acompanhe aqui comigo. Extrapolação. O texto fala sobre a importância de Deus e da religião e sobre o mistério da criação do universo. O texto, na verdade, afirma que todo cientista precisa ser artista e religioso para poder compreender a natureza. Redução. O texto afirma que o terror fez nascer a religião. Na verdade, o texto afirma que a nossa compreensão dos fenômenos é ainda muito elementar. Contradição. O texto afirma que quem experimenta o mistério está com os olhos fechados e não consegue compreender a natureza. Na verdade, o texto afirma que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Agora, feita essa brincadeira aqui, que foi só um iniciozinho para você poder trabalhar, a gente vai trabalhar agora os 10 mandamentos para análise de textos. São dicas, na verdade, que a gente vai pautar aqui uma a uma para a gente poder exaurir e entender legal, para que você possa colocar aí no teu cotidiano, no teu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Primeira dica, importante, ler 2 vezes o texto. A primeira para tomar contato com o assunto, a segunda para observar como o texto está articulado, desenvolvido. Então, a primeira é só para ter uma noção. Na hora que você faz a segunda leitura, você vai percebendo uma ligação entre as frases, um conectivo que liga um parágrafo ao outro. Você vai percebendo principalmente os processos de coesão referencial, que são para evitar a repetição de outras palavras dentro do texto, ou seja, um elemento se ligando a um outro dentro do texto, às vezes até fora, a gente já sabe isso. Agora, também tem a coesão sequencial, que são as sequências das ideias empregadas dentro do texto, normalmente feita por preposição e por conjunção, principalmente pela conjunção, ok? Agora, 2. Observar que um parágrafo, em relação ao outro, pode indicar uma continuação, ou uma conclusão, ou ainda uma falsa oposição. Na verdade, aqui, mais uma vez, você vai continuar se ligando na questão da coesão sequencial, só que agora em relação aos parágrafos, para você saber se ali é uma mera progressão, é uma continuação, ou se ali tem uma conclusão, se ali tem uma oposição, se ali tem uma relação de causa e consequência. Você tem que prestar atenção em tudo isso. E aí a dica que eu te dou, principal, é grave as
conjunções. Coma com feijão e farofa. Grave as conjunções, tá? Agora vamos para a terceira. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, ou seja, o tópico frasal. A gente viu aqui, na relação do argumento, ou então você vai ver isso no módulo de redação, que a gente fala da introdução, do desenvolvimento e da conclusão de um texto. Mas dentro dos parágrafos é possível também existir tudo isso. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Normalmente, para nossa sorte, lá no iniciozinho do parágrafo já tem a ideia central. Pode ser que não esteja ali, beleza, bacana. Pode ser que esteja no meio, pode ser que esteja lá no final, pode ser que o camarada tenha feito uma brincadeira, uma sacanagem ali no meio. Mas normalmente é no iniciozinho. Então a ideia central, principal, está logo no início. E aí você ali já mata, que é o quê? Que é o teu tópico frasal. E aí o resto daquele parágrafo vai ser o quê? Vai ser apenas o desenvolvimento e a conclusão diante daquela ideia que é a tua ideia principal. Agora, ó, quarta dica, né? Quarto mandamento. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. E aí o 5, ele complementa o 4. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, etc. E por aí vai, né? Para não se confundir no momento de responder à questão. Quando você faz um cursinho preparatório, ou então quando está na escola, é muito comum o professor, didaticamente, para chamar a sua atenção, destacar essas palavras. Então, ele coloca numa fonte diferente, ele coloca sublinhado, ele coloca em letra maiúscula, ele coloca em negrito. Alguma coisa ele vai fazer para chamar a sua atenção. Agora, na prova do concurso público, o camarada quer te derrubar. Ele quer mais é que você se estrepe. Então, ele não vai destacar. Você é que tem que ficar ligado para ver se o camarada pediu o que está errado, para ver se ele pediu o que está certo e por aí vai. Então, apareceu erro, sublinha. Apareceu incorreto, sublinha. Apareceu correto, sublinha. Apareceu adequado, sublinha. Apareceu inadequado, sublinha. Presta atenção. O camarada está pedindo aquilo que é certo ou está pedindo aquilo que é errado? Então, preste sempre bastante atenção nisso, ok? Então, vamos lá. Sexto mandamento. Escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Agora, Sidney, eu preciso fazer isso na hora da prova? Se você fizer isso normalmente, toda vez que estiver estudando, na hora da prova, vai sair com toda tranquilidade, vai ser algo simples, vai ser algo natural. Agora, se você não fizer isso durante o seu período de estudo, e aí tentar fazer na hora da prova, pode ser que você enfie os pés pelas mãos. Então tem que ser uma prática rotineira. Rotina. Estudo para concurso público se define em rotina. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu me aperfeiçoo. É assim que funciona, beleza? Agora, sétimo aqui. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que está escrito ali de fato. Ah, mas será que ele não quis falar isso? Não sei. O que está escrito? Beleza? Agora, é óbvio que você tem que ter a esperteza de saber que podem ter implícitos ali. Agora, a gente trabalha com o que está escrito primeiro, para depois entender as pegadinhas. Agora aqui 8. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão. Por quê? Vamos lá. Quando a gente trabalha principalmente um texto dissertativo, a gente expõe a ideia central, né, ou seja, o tema e a ideia principal, lá na introdução. E, normalmente, o que a gente faz ao chegar lá na conclusão?
a gente faz uma retomada da introdução. Então, é óbvio que ou em um local ou em outro, ou até mesmo nos dois locais, você vai encontrar o quê? A ideia principal daquele texto. Lá na introdução, dê uma olhada com calma e, para ter certeza, dá uma olhada na conclusão para ver se confirma, se corrobora aquilo que foi apresentado lá na introdução. É só para a gente ficar esperto, para já ter um direcionamento. Aonde eu vou? O que eu vou buscar? Beleza? Então, vamos lá. Agora, 9. O sistema aqui vai me boicotar? Espera aí, deixa eu tentar usar o outro aqui, ó. Caraca, eu tô demais nos paranauê da internet. O sistema tentou dar uma travada aqui, eu creu nele, tá vendo? Tô ficando muito esperto. Então vem aqui comigo, ó. É prática, tá vendo? Antigamente eu era uma anta em internet. Uma anta. Não adiantava, não aprendia nada. Eu também não tinha interesse. Essa é a verdade. Beleza. Sabia classificar todo tipo de oração subordinada, mas não sabia mexer na traqueira do computador. Agora eu sei, agora eu tô tranquilo. Até mesmo porque eu tenho que mexer com videoaula, né? Então eu tinha que aprender alguma coisinha. Então vem aqui comigo, ó. Ponto 9. Se o enunciado mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento. Então olha só, que duas dicas importantes. Se o camarada pede a ideia principal, pede o tema, ou seja, ele está trabalhando um tópico frasal. Então, ou você vai achar isso na introdução, ou vai achar na conclusão. Ou, na verdade, você vai ter a certeza de que o que foi apresentado na introdução foi trabalhado na conclusão também. E aí você mata. Opa, é a ideia central. Se o camarada mencionou lá em cima e agora veio retomar, é porque é a ideia principal. Agora, quando o camarada fala da argumentação, aí você tem que procurar no desenvolvimento. Por quê? Porque na estrutura da introdução, você tem o tópico frasal, que é a opinião a ser defendida. E para defendê-la, você tem que apresentar o quê? Argumentos. Só que você apenas apresenta os argumentos, que você vai desenvolver um pouquinho depois, já no próximo parágrafo, ou nos próximos, que são os parágrafos de desenvolvimento. Então, para cada argumento apresentado, a gente tem um parágrafo de desenvolvimento. Então, se o camarada está trabalhando o argumento, quer entender aquela argumentação, eu tenho que olhar ali para o meio do texto, eu tenho que olhar ali para os parágrafos de desenvolvimento e com certeza eu vou entender melhor aquela argumentação, ok? E para finalizar aqui, ó, ponto 10. Tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto. Pronomes relativos, pronomes pessoais e pronomes demonstrativos, principalmente. É claro que a gente tem outras situações. A gente tem, inclusive, substantivos se remetendo a outros substantivos. A gente tem elipses e por aí vai. Mas esses três pronomes aqui, ó, o pronome relativo, o pronome pessoal, principalmente o pronome pessoal oblíquo átono e o pronome demonstrativo, é coisa certa em qualquer prova de concurso público, porque são elementos que trabalham a estrutura do texto, que trabalham a coesão referencial. Então, prato cheio para ser uma questão em sua prova, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aí, ó, alguns textos que são de concurso e que a gente vai analisar como funcionaram as questões, ok? Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Primeiro texto que a gente vai analisar, eu escolhi uns textos bem bacanas para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos lá. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro, data que teria muito mais pompa, já que não haveria o 15 de novembro para rivalizar como o dia mais importante da nação.
e sem a proclamação da República em 1889. O governo Getúlio, a ditadura militar e a democratização do país, as 6 constituições que tivemos em 100 anos não estariam ou seriam diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as rédeas do governo com o poder moderador, herança da Constituição de 1824, que o coloca acima dos 3 poderes. Se um partido fosse contra o que o rei queria, ele colocava a oposição no lugar, diz Eduardo Alonso, professor de História da Unesp. A capital seria Brasília, do mesmo jeito por se tratar de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, apresentou o projeto de levar a capital ao centro-oeste, distante de ataques de corsários no litoral, e seria essa região que o governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Um império nunca formulou uma política econômica, só seguiu o projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório, explica Estevão Martins, professor de História da UNB. Assim, agricultura, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Nos anos 60, para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de metáforas contra o império, driblando a censura. Essa não seria a única ameaça, já que houve um racha na linhagem real em 1908. Quando Dom Pedro de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se casar com uma reles condessa, e não uma princesa, passando a coroa ao irmão Luís Maria. A situação não ficou tensa porque, bem, já não havia um trono a disputar, mas se ainda fôssemos um reino, as relações familiares ficariam ruins. Os descendentes de Dom Luís Maria, do chamado ramo de Vassouras, teriam de lidar com a oposição dos primos do ramo de Petrópolis. Isso ficaria claro em 2013, durante as manifestações de junho. Dom Luís, neto de Luís Maria, recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas, temendo envolvimento em atos de anarquismo. Se fosse rei, a declaração o deixaria no alvo dos protestos, e o nome do liberal Dom João do ramo de Petrópolis ganharia força. Empresário, fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias parlamentaristas e representaria um sopro de mudança, pelo menos até que a República fosse declarada. E aí, gente, eu não sei se vocês perceberam, já devem ter percebido, é uma brincadeira, né, um texto que fala de uma situação hoje igualzinha, como, a verdade, de um passado, igualzinho como se fosse hoje. Então, é uma alusão, é uma brincadeira temporal aqui que, está muito claro, porque a gente vai percebendo o comando das questões, tá? Espera aqui. Primeira questão. Em relação ao universo construído no texto, é correto afirmar que se trata de um universo. E aí, vamos lá. Aqui é super tranquilo, porque ele bota factual, evidente, hipotético e supersticioso. Factual é aquilo que é fato. Essa alusão foi uma brincadeira, uma alusão histórica. Aquilo dali não é um fato. Fato é o que acontece, é aquilo que é real, é aquilo que é concreto. Ah, mas professor, tem concepções. Não. Se está trabalhando factual, é porque é um fato concreto, não é aqui. Agora, evidente, não é algo evidente, porque é uma brincadeira. Agora, supersticioso e hipotético, pensa comigo. Lá no início do texto, aqui, ó, ele diz assim,
E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Eu te pergunto, o Brasil é? Não, não é. Já foi. O Brasil agora é presidencialista, né? É uma república. Beleza. Agora, se não é, e ele pede para a gente pensar que fosse, então é uma hipótese. Então aqui, sem sombra de dúvidas, o gabarito é a letra C. Então pode marcar aí na questão 1, gabarito letra C. Agora vamos para a questão 2, que é bem interessante. Ele fala assim, ó, no decorrer do texto, o autor apresenta os possíveis desdobramentos caso o Brasil ainda fosse uma monarquia. Só não pode ser enquadrado como uma das consequências desses desdobramentos a afirmação de que. Detalhe, repare muito bem que tanto na questão 1 quanto na questão 2, a gente tem isso aqui, ó, no texto. Do texto. Está ali dentro. É só olhar com calma, você vai encontrar. Então, vamos lá. Primeira, Brasília ainda seria a sede do poder central. Isso está lá no texto? Vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Aqui, ó. Está no segundo parágrafo. Ele talvez siga uma sequência. Então, vamos lá, vamos acompanhar. A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar de um plano da monarquia. Em 1823, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, apresentou o projeto de levar a capital ao centro-oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E aí, preste atenção. É a mesma coisa. Então, letra A está certa. A gente quer aquilo que está é o quê? Errado. Agora, o motivo é que foi um pouquinho só diferente, mas a ideia foi o quê? Fugir também. Aqui é para fugir de ataque de quê? De corsários. A nossa capital, Brasília, foi para fugir do polo intelectual, de onde a galera podia encher o saco. Aqui no Rio de Janeiro, né, enquanto era aqui, a galera encheu o saco. Primeiro foi na Bahia, depois foi aqui, a galera ia perturbar. Não adianta. Qualquer coisa que acontecesse, a galera do Rio de Janeiro ia lá bater panela, alguma coisa. Aí eles fugiram para Brasília. Só que Brasília agora está povoado também, né? Então, se acontecer alguma coisa, a galera também vai para lá bater panela e encher o saco. Mas antes aqui, quando era no catete, era muito mais, né, prejudicial. Agora, para o governo, é claro. Aí olha a próxima. Os artistas populares se engajariam na luta política. Olha só que interessante. O camarada fala aqui, ó. Nos anos 60, para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de metáforas contra o império, driblando a censura, assim como fez Chico Buarque com a música Cálice, né? E olha que sacanagem, né? Que bacana. Sacanagem não, né? Que maneiro, né? Ali é uma metáfora. Então, não é o cálice para a gente pegar e beber um vinho. É o cálice de calar mesmo. Eles queriam que calasse, assim como sempre querem. Essa é a verdade, né? Eu não vou nem entrar nesse âmbito, porque eu fico até triste. Então, vamos lá, ó. Agora, letra C. Vários dos eventos políticos mais relevantes no Brasil não teriam ocorrido. Opa! Vamos lá, ó. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Caramba, ele foi sacana. Botou logo no início, ó. Vamos lá. Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro, data que teria muito mais pompa, já que não haveria o 15 de novembro, né? Para rivalizar com o dia mais importante da nação. Ou seja, a gente não teria o quê? A proclamação da República. Então, se o Brasil ainda fosse uma monarquia, de cara a gente já não teria a proclamação da República, a gente não teria o governo de Getúlio, a gente não teria a ditadura militar, a gente não teria a redemocratização, a gente não teria as 6 constituições. Então, é óbvio que nós não teríamos vários fatos históricos
ou então que seria um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Na letra C, ele diz, vários dos eventos políticos mais relevantes no Brasil não teriam ocorrido. Realmente. E aí, na letra D, ele diz assim, as atividades que hoje desempenham um papel-chave na economia do país teriam igual relevância. E aí, ó, se liga nisso daqui. Igual relevância. Vamos lá, volta aqui. Aqui, ó. Tá no segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo? É segundo parágrafo. Ele diz aqui, ó. Quando ele fala da capital, ele chega a dizer que essa região, né, a capital, que seria nessa região que o governo teria o seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial. Beleza. Assim como os cafeicultores foram no século XIX. Opa! O Império nunca formulou uma política econômica, só seguiu um projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Ele diz que seria nessa região que o governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Então, vamos lá. Ele diz aqui, as atividades de hoje desempenham papel-chave na economia do país, teriam igual relevância. Caramba! Não é igual relevância. Porque, vamos lá, ó, aqui a gente já matou tudo. Brasília, Poder Central. Os artistas é a mesma coisa. Vários eventos não teriam acontecido. Agora aqui, ó, as atividades que hoje desempenham um papel-chave na economia do país teriam igual relevância? Vamos lá, ó, volta aqui comigo. Ó. Primeiro, ele já mostra aqui. Ó, vamos acompanhar tudo para a gente poder entender direitinho. Ó. Por isso que é ruim, né, essas partes aqui. A gente precisa do texto e ir marcando direitinho para poder entender legal. Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A capital seria Brasília, blá, blá. E seria nessa região, ou seja, na região centro-oeste apenas, que o governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Ou seja, não é igual. É um pouquinho diferente. O Império nunca formulou uma política econômica, só seguiu um projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório, explica Estevão Martins, professor de História da UNB. Assim, a agricultura, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Então, vamos lá. Aqui, o cara mostra. Beleza. Como é que ia funcionar, questão da base, dos grãos, dos cafés, coisa e tal. Aí aqui o cara diz, assim, a agricultura, que é isso aqui, ó, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Então, é por isso que não é igual. Porque seria mais importante ainda, porque seria a base lá na região centro-oeste. Agora, diante disso, diante da leitura mais apurada, mais atenta, a gente pode perceber que a atividade não tem igual relevância. Teria uma relevância maior, beleza? Então, gabarito da questão 2, letra D de dado. Agora, olha a questão 3. Questão 3 é bacana, ó, acompanha aqui comigo. Ó. Tá assim, no trecho, Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro. Primeiro parágrafo. O termo destacado
poderia ser intercambiado sem que houvesse alteração de sentido originalmente proposto por. Vamos lá, aqui é o estrelaria, tá? Anota aí, beleza? Então vamos lá. Ele quer trocar o estrelaria e não alterar o sentido. Aí tem brilharia, adornaria, interpretaria, protagonizaria. Aí você pensa, ué, tá bem parecido, Cisne. Vamos lá. Pega o Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, ele foi ator do Titanic, por exemplo. Ele foi apenas um ator, um mero ator? Não, ele foi quem? A estrela principal. Ele foi o cara. Ele era o grande representante do filme. Então, ele estrelou o filme. E se ele era o grande representante, ele era o protagonista. Então, aqui, para trocar estrelaria nesse caso, e manter o mesmo sentido, só se eu trocasse por protagonizaria. Então, gabarito da questão 3, também letra D de dado, ok? Então, vamos lá. Agora, meus companheiros, eu vou dar mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco para poder acompanhar aí mais análise de textos também, para a gente poder perceber aquelas pegadinhas que a gente sempre fala, ó, tem essa pegadinha, mas aí na hora você encara a questão e não enxerga. E agora, no terceiro bloco, a gente vai trabalhar questões mais cabulosas para você perceber, ali tem a pegadinha, beleza? Tranquilo? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique, claque.